Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho para vocês sobre como funciona a medicina na UFMG. Desde como você faz para entrar, né, até informações gerais sobre o curso. Porque esse é um assunto que muitas pessoas vêm me perguntar, se é por mensagem ou por comentários aqui no YouTube. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso para esclarecer algumas dúvidas, beleza? Então tá bom, vamos do início. Você, a primeira coisa que tem que fazer é entrar na faculdade, né? E como é que você faz isso? A UFMG como um todo, esse não é só para o curso de medicina, não tem vestibular próprio. Então você tem que fazer o Enem para entrar na UFMG. A não ser que você entre por transferência ou por alguma coisa do gênero. Mas no normal, né, você está entrando pelo Enem. Então você vai fazer o Enem, vai fazer a prova, e aí você vai usar a sua nota que você obteve na prova no SISU. E a UFMG tem uma peculiaridade que é diferente de algumas outras faculdades, que é o seguinte: ela só abre vagas no início do ano. Geralmente, né, você tem um SISU no início do ano e um SISU no meio do ano. Então as faculdades disponibilizam vagas no início e disponibilizam vagas no meio do ano. Com a UFMG não é assim. No início do ano, né, naquele SISU que tem lá em janeiro, finalzinho de janeiro, a UFMG já vai selecionar os alunos tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo semestre do ano. Então ela não abre nenhuma seleção, nenhum tipo de seleção de vagas para o meio do ano. Então no início do ano a UFMG selecionou todos os alunos para aquele ano. Então como é que funciona o SISU da UFMG? A UFMG no SISU, se você for ver, ele é basicamente a faculdade que mais tem vagas de medicina. Ela tem 320 vagas de medicina. Mas isso também se dá, né, pelo fato de que ali está todas as vagas que a UFMG vai ofertar pelo ano inteiro. Então ali você está selecionando 160 alunos para o primeiro semestre e 160 alunos para o segundo semestre. Então, embora no SISU esteja lá 320 vagas, são 160 pessoas que entram no início e 160 pessoas que entram no final, no segundo, né, no meio do ano. E como é que funciona essa divisão? A divisão se dá por nota, então os primeiros classificados vão ficando para o primeiro semestre e os que não são os primeiros vão ficando mais para o segundo semestre. Só que tem muitas pessoas que gostam de fazer permuta entre esses semestres. Então isso é possível. Se você achar uma pessoa que está no primeiro e quer passar para o segundo, ou uma pessoa que está no segundo e quer passar para o primeiro semestre, é possível realizar essa troca por meio dos grupos do Facebook que as pessoas são colocadas depois que passam na faculdade. E é muito importante ressaltar também que essas 160 vagas, essas 320 vagas, né, melhor dizendo, são para todas as modalidades de concorrência. E na UFMG, né, você vai ter as cotas raciais, você vai ter as cotas socioeconômicas e você também tem as cotas para deficientes. Então, são divididos, né, entre todas essas modalidades de cota e a ampla concorrência, essas 320 vagas. Aí beleza, você entrou na UFMG, aí você entrou com mais 159 pessoas nesse seu período. Isso é um número bem grande de pessoas entrando num único semestre. Então o que a UFMG faz? Embora vocês sejam um grupo só, uma só turma, que é por numeração, né, desde que quando começou a faculdade, eu, por exemplo, sou a turma de número 155. Agora, a turma que vai entrar no ano que vem, no início do ano que vem, teoricamente é a turma 161. Então, essa aí é a grande turma, que abrange os 160 alunos que entraram num determinado semestre na faculdade. Só que vocês não vão ter todas essas aulas juntos, porque a UFMG trabalha com uma subdivisão, em várias subdivisões no caso, mas a primeira delas é a subdivisão em subturmas. São os 160 alunos, são divididos em 4 subturmas. A subturma A, subturma B, subturma C e subturma D. Cada uma com 40 alunos. E aí algumas aulas você vai ter com as 4 subturmas, ou seja, vai ter 160 alunos numa turma só, numa sala só. Por exemplo, no meu primeiro período, a matéria que eu tinha assim era anatomia. Eram 160 alunos na aula teórica juntos, as 4 subturmas. Tem aulas que você vai ter com duplas de subturmas e, por exemplo, geralmente a turma A ela é sempre dupla da turma B. Então, se a aula é para 2 subturmas ao mesmo tempo, vai ser assim: A com B e C com D. Então, se você é da subturma A, você vai ter aula com quem é da subturma B, e se você é da subturma C, você vai ter aula com quem é da subturma D. Aí, esse é outro tipo de aulas que você vai ter, com essas duas juntinhas, com essas duas subturmas juntas. E tem outros tipos de matérias que você tem só com a sua subturma. Só com a sua subturma A, sua subturma B, C ou D. Eu, no caso, sou B.
Então, como é que eu me identifico mais ou menos na turma? Eu sou a turma 155, 155, subturma B, 155B. Então essa é meio que a minha subdivisão no meu semestre. Porque tem algumas matérias ainda, principalmente quando você vai avançando no decorrer do curso, que 40 alunos numa sala é muita coisa. Como, por exemplo, em clínica. Em clínica, você vai ter 5 alunos só no consultório, mesmo consultório que você. Até porque você não quer um número absurdo de pessoas no mesmo consultório que você, que vai atrapalhar o paciente, né? E toda a privacidade dele. Então, nessas matérias, você só tem 5 alunos. Então, você pegou aquela subturma de 40 e dividiu em subturma de 5. Então, você tem 8 subturmas dentro de cada daquelas 4 subturmas de 160. Ou seja, você vai ter, além de ser 155, além de ser subturma B, você ainda vai ser dividido em B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. E isso varia de acordo com a matéria. Tem algumas matérias que tem mais pessoas por sala, tem algumas matérias que tem menos pessoas por sala. Então, uma coisa que me perguntaram também era se as aulas eram muito lotadas por conta desse número altíssimo de gente que entra no SISU, né, que aparece lá as 320 vagas. Só que isso não é o caso, não acontece na UFMG, porque além de ser dividido nos 2 semestres, tem as subturmas A, B, C e D, e além disso ainda tem divisões dentro dessas subturmas. Então, na maioria dos casos, não acontece de você ter uma aula muito lotada. Isso aí é sem dúvida muito bom na UFMG. Não temos esse problema, e eu acho isso bem essencial para você aprender direito, para você conseguir prestar atenção. Porque se tiver pessoas que estavam extremamente longe, né, do professor, é mais difícil de elas escutarem e prestarem atenção certinho. Então essas subdivisões são muito boas. Aí beleza, você já está dividido na sua sala, você sabe a sua subturma. Aí como é que funciona a medicina como um todo? Eu já expliquei um pouquinho no vídeo aqui sobre o tour, né, que eu fiz na UFMG, mas para falar novamente nesse vídeo, é o seguinte: a medicina ela é dividida em 3 grandes partes, por assim dizer, o curso. Você vai ter o ciclo básico, você vai ter o ciclo clínico e você vai ter o internato. E os internatos é basicamente os estágios que você vai estar fazendo. Então, né, assim que você entrar na UFMG, na medicina, você vai cair no ciclo básico. Então, no ciclo básico, como o nome infere, né, você vai estar estudando matérias elementares, matérias básicas para o seu conhecimento médico posterior. São aquelas matérias básicas, por exemplo, anatomia, morfologia, citologia, histologia, embriologia, genética, neuroanatomia, bioquímica, um monte de matéria, um monte de coisa. E essas matérias, na sua grande maioria, você vai ter no campus Pampulha. O curso é dividido em 2 campos, como eu mostrei no vídeo do tour, e essas matérias iniciais são dadas no campo Pampulha em sua maioria. Então, a maioria do tempo que você vai passar no seu primeiro e no seu segundo ano de faculdade, aqui na UFMG na Medicina, são no campus Pampulha, tendo essas matérias. Algumas matérias dessas você vai ter no outro campus da Medicina, é o prédio, né, no campus Saúde, realmente a Faculdade de Medicina. Vai ter outras matérias, né, também do ciclo básico, como por exemplo Ciências Sociais Aplicadas à Saúde, ou CSAS, como a gente chama aqui. Então, nos 2 anos iniciais, você está dividido nesses 2 campos. Depois que você já passou desse ciclo básico, você entrou no ciclo clínico. No ciclo clínico, você vai estar no campus Saúde, você não vai estar mais no campus Pampulha. E além das aulas que você vai ter aqui no campus Saúde, você também vai ter aulas em hospitais espalhados por Belo Horizonte. E é importante ressaltar também que essa fase você não está aqui só fechado no Hospital das Clínicas da UFMG. Você tem sim aulas em outros hospitais que não fazem parte da rede HC, né, da UFMG. Um desses lugares que você tem aula, por exemplo, são as aulas de psiquiatria que você tem no Instituto Raul Soares. É pertinho do campus Saúde, dá para ir andando, mas de qualquer forma não é no campus Saúde em si. E nessa segunda parte do curso, né, que é o ciclo clínico, ali você vai estar tendo as matérias que mais te fazem ter pelo menos aquela sensação de, nossa, sou mini médico. Que aí você começa a ter clínica, que você começa a ter pediatria, você começa a ter anatomia patológica, que embora pareça parecer uma matéria muito teórica, é super importante para você saber realmente o que está acontecendo em cada uma das doenças, né, que você vai se deparar na hora que você estiver lá na clínica. Você começa a ter cirurgia, que, diga de passagem, é a minha área favorita, embora eu goste de muita coisa. Cirurgia tem um lugarzinho especial no meu coração. Você vai estar aprendendo nessa etapa mesmo das suas habilidades médicas. Depois disso, você tem o que a gente chama de internato, e aí você vai estar fazendo o que a gente chama de rotações. Você vai fazer as rotações, por exemplo, rotação pela pediatria, rotação pela neurologia, rotação pela ginecologia e obstetrícia. Vai fazendo essa rotação
com uma certa duração, que se não me engano são 3 meses, em cada uma dessas áreas. E na UFMG tem uma coisa que eu acho extremamente fantástica, é uma parte muito importante do curso, principalmente, né, tendo em vista a realidade socioeconômica que nós temos no nosso país e também aqui quando a gente fala do estado de Minas Gerais, que é o seguinte: a gente tem um desses internatos, um desses estágios, né, uma dessas rotações, é o que a gente chama de internato rural. Que acontece nesse internato rural? Esse internato rural é basicamente a hora no curso, dentro do curso de medicina, que você vai ter mais responsabilidade sobre você. A responsabilidade vai numa crescente, né? Desde o início do curso, que você não tem contato com paciente nenhum, então a sua responsabilidade ali é aprender para estar preparado para melhor atender os pacientes no futuro. Aí você vai aumentando a sua responsabilidade, né, conforme você vai passando a ter contato com os pacientes no ciclo clínico, e depois você está no internato, você está tendo contato com o paciente direto, e aí você chega no internato rural, que é dentro da faculdade de medicina, o maior nível de responsabilidade que você vai ter. E o que acontece nesse internato? Você é mandado com uma dupla, ou às vezes pode ser mais do que dupla, se a quantidade de pessoas for maior do que a quantidade de espaços disponíveis, mas a UFMG ela te manda para diferentes lugares de Minas Gerais, rural mesmo. Você pode ir lá para o Triângulo Mineiro, ou você pode ir para perto do Porto Seguro, por exemplo. É bem espaçado mesmo, manda pessoa para tudo quanto é lado de Minas Gerais, nas áreas rurais, que precisam muito de médicos, e ali você tem contato com toda aquela população, você pode ajudar toda aquela população que muitas vezes é de um lugar muito carente, que não tem muito acesso à medicina, né? Como tem os grandes centros de cidade, como por exemplo é Belo Horizonte, e ali você vai passar 3 meses sendo o médico, um dos médicos, né, daquela região ali, e dizem que é uma experiência fantástica, que certamente é uma das épocas do curso que eu mais estou ansioso para chegar, porque você ter contato com essas pessoas, né, que mais necessitam é uma coisa muito importante, e sendo assim, né, que eu vejo como uma coisa extremamente importante e que deve ser muito gratificante de você ter. Isso aí é bem lá no final do curso. Você, se não me engano, pode fazer isso ou no 11º ou no 12º período. E são 12 períodos ao total, né, na medicina. A UFMG, né, segue um modelo de ensino tradicional, porém tem algumas matérias que se utilizam de técnicas de PBL. Então, tipo assim, o currículo, né, me pergunto se o currículo da UFMG é tradicional ou se o currículo da UFMG é mais modelo PBL. O currículo da UFMG é misto, por assim dizer. Você tem aulas que vão ser expositivas, normalzinha, e você vai ter aulas que utilizem metodologia ativa de aprendizado, né, PBL. E eu particularmente gosto muito e eu aprendo muito com os dois tipos, não tenho muita preferência. Eu gosto de ter aula com aqueles professores na questão expositiva, porque, particularmente dizendo, eu acho que os professores da UFMG, em sua grande maioria, têm uma didática fantástica que me faz querer assistir a aula, as exposições, né, as explicações dele. Como também eu acho muito válido você ter aulas em pequenos grupos, né, que você tem a apresentação, por exemplo, de um caso clínico que você tem que debater no seu grupo e depois apresentar para os seus colegas de sala. Isso também é muito válido, ultimamente faz aprender muito, porque como eu tenho como filosofia, né, eu adoro aprender por questões. Aprendizado ativo é tudo para mim. Então esse método do PBL é super bem-vindo também. E eu gosto que não é tudo de um jeito nem tudo de outro jeito. É um misto, né, entre os dois. E a última coisa que eu queria tocar, né, é em questão de horários. Me perguntaram também sobre questão de horários aqui na UFMG. E o horário depende muito da sua matéria, depende muito da sua subturma. Vai depender de uma série de coisas. Só que, no geral, você começa a ter, no início do curso, aula de 8 às 6, no máximo. Depois, isso no início do ciclo básico. Depois que você vai começando o ciclo clínico, você começa a pegar mais cedo. Às vezes, assim, 7h30, às vezes até 7 horas, dependendo do professor, dependendo da matéria. E tá indo até mais ou menos lá para as 6 horas. Internato eu não posso dizer, né? Com certeza tem dias que você tem plantão e tudo mais, mas eu não cheguei lá ainda, então não tenho experiência para poder falar com vocês. Então, no geral, até hoje, eu nunca tive aulas que passavam das 6 horas e eu nunca tive que pegar mais cedo do que 7 horas. Tem dias que você tem aula o dia inteiro, tem dias que você só tem aula de manhã, tem dias que você só tem aula de tarde, tem dias que você vai ter aula no primeiro horário da manhã e depois só no último horário da tarde e vai ter aquele espaço gigante no meio, só que é muito bom para se você quiser pegar matérias optativas que encaixem naquele lugarzinho especial, mas nunca teve uma variação maior que essa. E eu nunca tive aula no sábado, algumas turmas têm algumas aulas, só que até hoje eu nunca tive aula no sábado, a não ser algumas provas que se passaram no sábado.
Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Foi mais um videozão assim falando algumas coisas sobre a UFMG, sobre a medicina na UFMG. Algumas dúvidas que vocês trouxeram para mim e que eu achei importante falar em vídeo porque pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que não comentaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aqui embaixo seu gostei para mim, por favor. Você ajuda muito o canal, me mostra que você está gostando desse tipo de vídeo, quer ver mais. E também ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E começa a recomendar o canal para mais pessoas, ajuda a gente a crescer. E também se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que querem saber um pouquinho mais sobre a UFMG, sobre a medicina e que têm curiosidade sobre isso. Mais uma vez eu agradeço muito por vocês que assistiram até aqui e tchau, tchau!